quero falar hoje sobre conexões, a importância das conexões, a importância de nós realizarmos conexões. Se quisermos chegar em algum lugar, se quisermos atingir algum objetivo nessa vida, cada um de nós aqui precisaremos estabelecer boas conexões. Se você não aprender a entender a importância das conexões, provavelmente você ficará isolado e perderá muitas oportunidades de Deus na sua vida. Essa mensagem de hoje é uma continuação, é um prosseguimento da mensagem iniciada na semana passada. Saul, atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor, recebe dos seus auxiliares, dos seus assistentes, uma sugestão. E a sugestão é que eles arrumassem alguém que soubesse tocar harpa, para que quando aquela possessão, aquela opressão diabólica se manifestasse, essa pessoa, ao tocar, ao dedilhar o instrumento musical, faria com que aquele demônio, aquele espírito, aquela coisa ruim fosse embora. E então essa opressão seria aliviada da vida do Saul. É aí que está, na semana passada eu falei sobre problema e solução. Existe um problema que se instalou na cabeça da nação. O rei Saul é o chefe da nação. Um problema que se instalou dentro do palácio, dentro da corte máxima, do maior mandatário da nação. É um problema. E de que lado que nós estamos? Do problema ou da solução? Esse foi a ideia do último encontro nosso aqui no culto de ensino. E hoje o assunto migra desse ponto para a importância vital das conexões. Porque eles disseram assim: olha, arruma alguém que saiba tocar, e quando o espírito ruim manifestar, ele toca e o espírito vai embora. Ok. O rei gostou da sugestão, e então falou: então vamos arrumar boa ideia, é isso aí mesmo. Então, um dos jovens, que é o versículo 18 que nós lemos, um dos jovens que ali estava, disse na presença do rei: eu tenho visto, olha só. Então respondeu um dos jovens: eis que eu tenho visto um filho de Jessé. Amém? Olha só, eu quero que vocês penetrem na palavra comigo, que vocês sintam. Por quê? Porque Davi, do começo do capítulo, ele foi ungido rei. Ungido rei. Ele tem uma unção real sobre ele. E agora, só que ele foi ungido rei na casa do pai dele. E agora ele está às vésperas de ser colocado no palácio, na corte, de ser trazido para perto do trono.
Então, esse é o caminho que vai levar, este é o caminho, este é o destino, esta é a jornada de Davi ao âmago do propósito de Deus, ao centro da vontade de Deus. Então, como é que as coisas vão acontecer para que as portas se abram, para que ele chegue onde Deus determinou que ele chegue? Como é que as portas vão se abrir? Como é que as engrenagens irão? Como é que as peças irão se mover para que ele seja lá do curral das ovelhas onde ele está, lá do cotidiano, lá da rotina de vida que ele tem, que não tem nada a ver com o palácio, não tem nada a ver com nada acerca de Saul, não tem nada a ver com nada. Como que as coisas irão acontecer? Então, diante desse quadro da possessão do espírito maligno da parte do Senhor, essa crise que se abateu, eles entenderam que precisava de alguém que soubesse tocar, ponto. Agora, entra um outro jovem, a Bíblia diz, e um dos jovens, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé. Então um dos jovens disse, eu tenho visto um filho de Jessé. O que o Espírito Santo nos revela com isso? Pense comigo, analise comigo essa passagem. Davi está sendo observado. Davi está sendo percebido por alguém. Alguém está olhando Davi. Alguém está percebendo Davi. Acontece que alguém está olhando Davi, alguém está percebendo o Davi, alguém está notando Davi, todavia, o próprio Davi não se dá conta de que tem alguém olhando para ele. O próprio Davi não tem noção de que alguém está olhando sua conduta, de que alguém está olhando sua maneira, que alguém está olhando o seu comportamento, que alguém está olhando o seu proceder, que alguém está observando as suas fisionomias, alguém está percebendo, alguém está olhando para ele, mas ele não percebe. Olha, você está vendo? E aqui eu chego na questão do que nós somos. Uma coisa é quando nós sabemos que tem alguém nos olhando. Uma coisa é quando nós sabemos que estamos sendo observados. Outra coisa é quando nós agimos sem saber que estamos sendo observados. Quando você sabe que está sendo observado, quando você sabe que você está sendo avaliado, quando você sabe que você está sendo escrutinado pelo olhar avaliador de alguém, provavelmente você vai tentar fazer o máximo para evitar certos desvios. Provavelmente você vai tentar fazer o máximo para vender, para passar uma ótima imagem. Mas acontece que Davi está indo e vindo na sua rotina diária, e a sua maneira de ser salta aos olhos de alguém,
E esse alguém vai falar dele lá na corte real. Esse alguém vai dizer acerca dele. O próprio Cristo nos diz no capítulo 8 de São João, ele disse assim: o testemunho que eu dou de mim mesmo não vale. Aquilo que eu falo acerca de mim é suspeito. Toda vez que você tenta se autoafirmar, toda vez que você tenta dizer quem você é, toda vez que você precisa dizer quem você é, eu sou honesto, eu já tenho dúvida da honestidade de quem diz que é honesto. Quem é honesto não precisa dizer que é honesto. Quem faz coisa certa não precisa dizer que faz coisa certa. Não, na verdade, a psicologia, ela pega, a sensibilidade da psicologia capta muito das coisas do que a pessoa verdadeiramente é, pelo que ela deixa vazar pelas palavras. Muitas vezes aquilo que você quer afirmar, através dos seus arroubos, através das suas declarações peremptórias, através da tua, batendo na mesa, afirmando, não, porque eu sou honesto, porque eu oro, porque eu estou debaixo da unção, porque eu isso, eu aquilo. Isso, na verdade, não passa de um mecanismo de autodefesa. E quem precisa se autodefender de maneira gratuita, por exemplo, se alguém falar para você que é honesto, sem ninguém ter perguntado se ele é honesto ou não, quem te perguntou se é honesto ou não? Você já está querendo se defender do quê? Quem é que está te acusando que você não é honesto? Você já viu a Margaret Thatcher tem aquela famosa frase: se uma mulher precisa dizer que ela é uma dama, é porque não é. Se uma mulher precisa declarar que ela é uma dama, é porque ela não é. Ela já não... Por quê? Porque a essência do que somos, a essência do nosso verdadeiro ser, aquilo que nós verdadeiramente somos, jamais será traduzido por palavras de autodefesa, de autodeclaração. Ou seja, aquilo que você é o que as pessoas dizem de você. É o testemunho que você dá da tua vida com Deus. Não é você que diz quem você é, são as pessoas que lidam com você que vai falar quem você é, que vai falar como que você trata, que vai falar como que você é nos negócios. São as pessoas que vão dizer. E nessa questão, alguém está de olho nele, e irmãos, esse é o olhar de Deus. Por quê? Porque Deus tem um projeto na vida do Davi. E no projeto que Deus tem na vida do Davi, ele precisa chegar em lugares onde ele jamais conseguiria ir por conta própria. Vou dizer para você, aonde Deus determinou que você chegue, onde Deus determinou o teu destino determinado por Deus, você jamais consegue ir por conta própria. Ninguém vai conseguir chegar sozinho no lugar onde Deus determinou. Você não pode declarar autonomia, independência, porque onde você precisa chegar, você o fará pelas mãos de Deus através de alguém. Deus o fará através de alguém. E agora, na minha opinião, os olhos desse jovem, os olhos desse moço, os olhos de Deus. Os olhos desse moço os olhos de Deus. Porque assim, olha só, se Deus tem um plano na tua vida, alguém precisa te enxergar. Alguém precisa te enxergar. Alguém precisa te ver. Alguém precisa saber quem você é. O rei precisa saber quem você é. Mas o rei está ocupado com 1000 coisas do Estado.
O rei tem as guerras, o rei tem a agricultura, o rei tem os problemas da nação, o rei tem um cabedal de situações, e o rei não tem tempo para enxergar ninguém, irmão. E como é que Deus vai fazer para o rei te enxergar? Colocando você nos olhos de alguém. Agora perceba outro detalhe. Esse alguém que serve como o olho de Deus para te enxergar, porque você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Você pode ser a pessoa mais preparada e capaz que existe. Você pode ser o mais preparado, o mais capacitado, o mais talentoso. Você pode ser mais. Só que se ninguém te enxergar, o seu talento, a sua capacidade, sua perspicácia, não serve para nada. Alguém precisa te enxergar. Alguém precisa te ver. Alguém precisa ver o teu valor. Alguém precisa ver, alguém precisa te enxergar como você é. Os irmãos, Davi tem um impressionante paralelo com Jesus. Davi tem um impressionante paralelo com Jesus. O paralelo da vida de Jesus é impressionante. É igual José com Jesus. Agora perceba só, no capítulo 7 de São João, os irmãos de Jesus chegam nele e falam assim: enquanto você não for para Jerusalém e não mostrar o que você é capaz de fazer em Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém é a capital. Jerusalém é onde fervilham, Jerusalém é onde está a cúria do sacerdócio, onde está o alto clero do comando da nação. Então, assim, se você quiser ser reconhecido como Messias, porque os irmãos de Jesus, olha só, olha que interessante, os irmãos de Jesus, que viviam ali na poeira com ele, ali na base, sabia que Jesus era talentoso, que Jesus fazia milagre, que Jesus curava. Ele fala: mas isso que você faz aqui, ninguém vê. Você tem que fazer isso que você está fazendo aqui lá em Jerusalém. E estava tendo uma festa em Jerusalém. E Jerusalém estava entupetada, estava fervendo de gente do mundo inteiro. Os judeus da diáspora vinham para a festa do tabernáculo, os estrangeiros, os judeus estrangeiros vinham para Jerusalém, e ali era a chance de Jesus mostrar quem ele era. Então, assim, essa questão de você mostrar, por exemplo, se alguém soubesse o quanto você é bom naquilo que você faz, se alguém conseguisse enxergar o quanto você é bom na pregação, o quanto você é um teólogo, um primor de teólogo, se alguém se Itatiba soubesse quem você de fato é, mas como é que Itatiba vai ver quem você é? Como é que a igreja de Itatiba vai ver como que você é? Como é que o pastor setorial vai ver quem você é? Como é que o pastor presidente vai ver quem você é? Como é que vai te enxergar? Mas tem alguém que está olhando para ele. E esse alguém é o olho de Deus. Agora, isso aqui é uma interpretação. O olhar de Deus está nele através do olhar daquele jovem. Agora, o detalhe. Esse jovem era anônimo. Esse jovem era um ninguém. Esse jovem era assim, era um ninguém, porque o nome dele sequer é colocado aqui, não tinha importância alguma. Então, assim, como é que Deus vai te enxergar? Deus vai te enxergar pelos olhos de pessoas dos mais importantes? É isso que eu quero que você entenda. Porque às vezes a gente quer fazer cena para quem é grande. Às vezes a gente quer aparecer diante dos olhos de quem é bam, bam, bam.
Às vezes a gente quer aparecer para quem tem dinheiro, para quem... Não é verdade? Se chegar o prefeito, o deputado, o pastor presidente, o fulano de tal, aí a gente... e tal, aí você já vai lá. Mas a Bíblia está dizendo que o olhar de Deus é através desse jovem que nem nome tem. Agora, é esse jovem que nem nome tem que vai enxergar quem é Davi. É esse jovem que sequer tem o nome mencionado, destacado, que vai ser o elo. Olha só, é ele que vai ser o elo, porque nós estamos diante de um ponto de inflexão na história. A vida de Davi aqui nesse ponto vai fazer uma mudança em V. Ele vai ter uma mudança radical. A partir de agora, o destino dele vai ser mudado radicalmente. O destino dele vai ser mudado, a jornada dele, o destino dele, o caminhar dele vai ganhar uma nova dimensão, uma nova atuação, um novo nível. E essa virada que ele vai ter na vida está no olhar de quem? De um dos ministros do rei? Do próprio rei? Não. Está no olhar desse jovem aqui. Às vezes a pessoa que vai ser o canal de... Por isso que você não pode desprezar. Às vezes você não pode passar por cima de alguém. Você não pode ignorar as pessoas. Você não pode fazer pouco de quem bate a tua porta. Você não pode desdenhar, porque às vezes o instrumento de Deus que vai ser usado para te levar tão longe está mais perto de você do que você imagina. Só que a coisa, quando a oportunidade vem, nem sempre ela vem pronunciada, batendo sineta. Ei, eu estou aqui. Ei, eu cheguei. Aquilo que você mais espera, aquilo que você mais almeja. Às vezes quando ele vem de maneira sorrateira. Muitas vezes disfarçada. Muitas vezes encoberta. E se você não tiver o feeling, se você não tiver sensibilidade, se você não tiver sincronismo com a vontade de Deus, você não vai conseguir enxergar. Porque o moço olhou para Davi. E Davi não sabia que aquele moço olhava para ele. Porque, olha só, eu tenho visto um filho de Jessé. Eu tenho visto um filho de Jessé. Eu tenho visto. Quem é que vai falar de você? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muita gente para falar mal de nós. Não vai faltar gente para não gostar de você. Não falta gente para não gostar de nós. Alguém aqui é 100%? Pouquíssimas pessoas que eu conheço que é unanimidade. Eu vou falar para você. As pessoas vão ser instrumento de Deus na tua vida. Talvez aquele moço que enxergou Davi nunca conseguiu sair mais longe do bairro que ele morava. Mas é através dele que Davi vai se tornar o homem mais conhecido da história. Agora eu pergunto para vocês, às vezes a gente quando lê o texto, a gente cria com o texto uma autoconexão com o texto. Quando a gente lê a história de José, quando a gente lê a história de Abraão, quando a gente lê a história de Moisés,
quando a gente lê a história de Davi, que é o caso em tela, a gente cria uma conexão. Aí eu pergunto, na história, com quem que a gente se conecta? Nós temos um viés quase que padrão. Quando está contando a história de Moisés, a gente se coloca no lugar de Moisés. A gente se identifica logo com Moisés. A gente quer ser o Moisés da história. Quando a gente lê essa história, não, Deus vai usar alguém para que eu chegue nos objetivos. Então eu me coloco como Davi. Eu falo, que tal você ser esse jovem anônimo, cuja missão na vida é promover as pessoas? Eu conheço pastores que nunca pregou em grandes conferências, mas pelas mãos dele já passou obreiros que pregam no Brasil inteiro. Você entendeu? Talvez você não vai chegar no topo. Talvez o seu nome não vai ganhar reputação e reconhecimento nacional ou internacional. Mas você pode não ser o Davi. Porque talvez a pretensão de ser Davi é muita. É muito pretensioso eu querer ser o Davi. Mas se Deus me arrumar uma vaga aqui para ser esse moço que serviu de trampolim para jogar o Davi, você está afim de ser quem? Porque às vezes você não tem, talvez o teu nome não apareça, talvez você vai passar a vida inteira trabalhando na igreja, irmãos, talvez você vai passar a vida inteira trabalhando na igreja e o teu nome não vai aparecer, não vão condecorar você, não vão falar o teu nome, não vai aparecer em letras garrafais, você não vai aparecer debaixo da luz da ribalta. Todavia, você pode dizer para Deus, Senhor, me faça um elo para os Davis. Porque olha só, em tudo quanto é ramo de atividade, e muito conhecido dos irmãos é o futebol. É o futebol. Às vezes eu falo de futebol aqui, e eu falo com tranquilidade porque eu não gosto de futebol. Não assisto futebol, não torço para time de futebol, não tenho nada com futebol. Mas eu sei que a maioria gosta. E não tem problema nenhum você gostar do teu time e tal. Não é esse o caso também aqui. Mas no futebol existem o que a gente chama de olheiros. No ramo empresarial existe o que se chama um headhunter, que é os caçadores de cabeças. Headhunter caça cabeças. Existe no ramo corporativo o caça-talentos. São pessoas que estão à procura, que estão garimpando talentos, estão olhando para todo lado, eles entram nas redes sociais, eles querem, por quê? Porque talento é muito raro. Enxergar um talento, descobrir alguém que tem uma capacidade, que tem um diferencial, é muito raro. E essas pessoas são pessoas que são de bastidores, são pessoas que não têm o seu nome, a gente nem sabe quem é. Porque nós olhamos quem? Nós olhamos o fenômeno, nós olhamos o Neymar, nós olhamos o Cristiano Ronaldo. Mas para que esses craques do atletismo cheguem à notoriedade universal, igual nós temos esses aí do nosso tempo, teve que ter alguém que enxergou eles, um olheiro olhou para eles. Porque se um olheiro não olhar para você, e eu estou falando aqui, agora eu transporto para a parte espiritual, louvado seja Deus, porque você tem uma caminhada, você tem um ministério, você tem uma chamada, você tem uma trajetória para seguir, louvado seja Deus, e nessa trajetória alguém precisa te enxergar. E eu falo para você, Davi não tinha noção que ele estava sendo observado.
E ele estava sendo, a vida dele estava sendo esviscerada. É complicado, irmão, porque olha só, ele fala assim, ó, eu tenho visto um filho de Jessé. Primeiro, o camarada sabe de quem ele é filho. Depois, Belém. A cidade de Belém, que sabe tocar e que é valente, animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e gentil e de gentil presença. E o Senhor é com ele. Agora eu pergunto para vocês, nos versículos anteriores, o tempo já foi, né? Os versículos anteriores, o pré-requisito era alguém que soubesse tocar. Só. Alguém que soubesse tocar. Vou falar, você sabe quais... Jesus falou que se a gente fizer só aquilo que é mandado, a gente não passa de servo inútil. Os piores funcionários, os funcionários que nunca chegarão a lugar nenhum dentro de uma empresa, são aqueles que estão comprometidos só com aquilo que faz, ainda que faça bem. Se você é do tipo de, se você trabalha de empregado, se você é funcionário de uma empresa, e você é do tipo que só faz aquilo que te mandam, só aquilo que é da tua tarefa, vou te dizer para você, você não vai chegar em lugar algum. Se você é do tipo que só atende a tua obrigação, por quê? Embora o que precisavam de Davi era que ele só tocasse, Davi tinha muito mais a dar. Você tem muito mais para dar ou você só dá aquilo que pede? Porque Jesus falou assim, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ele falou, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém tomar de você a tua túnica, dá a capa também. Você tem condições de dar mais do que pede? É assim, irmãos, que você perceba que o que precisava era que soubesse tocar. Davi sabia tocar. E podia ter parado por aí. Ele sabe tocar, então ele serve. Ele sabe tocar. Mas ele pode fazer muito mais do que você é capaz de imaginar. Ele toca bem, mas se precisar entrar na guerra, ele entra. Se precisar enfrentar gigante, ele enfrenta. Podia falar, não, eu trabalho na corte do rei. Eu sou o maestro da corte real, sou eu que toco na presença. Minha função é só essa. Eu vou tocar para o rei e o resto que se lasque para lá. Mas quando ele viu a afronta do Deus de Israel, no capítulo 17, o filisteu Golias afrontando o Deus de Israel, ele falou, não, eu vou entrar nessa briga, porque eu não estou aqui para fazer só o que me mandam, eu tenho muito mais para dar. Louvado seja Deus. Eu não sei do que você trabalha, mas se precisar limpar o chão, limpa o chão, irmão.
Se precisar ajudar a servir lá a marmita na hora do almoço, ajuda a servir. Faz um pouco a mais. Entregue um pouco a mais. Porque a maioria, irmãos, a medição, nós somos medidos. O grande diferencial que faz alguém se destacar não é pela inteligência, não é pelo conhecimento. Na verdade, no mundo moderno que a gente vive, inteligência, conhecimento, a gente vive, segundo os estudiosos, na era do pós-conhecimento. Não importa o que você sabe acerca da tua profissão. Porque o Google tem, o conhecimento está tudo lá. Se você precisar pesquisar alguma coisa acerca de qualquer coisa, você pega lá, ensina tintim por tintim. Não tem mais segredo, igual antigamente. Tinha que guardar o bizu no caderninho. Lembra disso? Quando eu entrei na usina para trabalhar em 1996, os técnicos que dominavam ali as máquinas, tinha o caderninho que guardava tudo segredinho. Quando ele aposentava, ele liberava o caderno de bizu para as pessoas. Cadê os bizu? Está lá no caderno do fulano lá. Hoje não tem mais essa história. Hoje a gente vive na era do pós-conhecimento. E o que sobrou? Sobrou a era da atitude. É a tua atitude, é o teu entusiasmo. Olha só, ele é filho de Jessé, ele é belemita, ele sabe tocar. Está aqui. Ele é valente. A palavra valente é aquele que luta no vale. Porque tem gente que é muito bom quando está por cima. E quando está por baixo. Quando está em desvantagem. E quando as coisas estão dando para trás. E quando você está diante do revés. Tem gente que está preparado só para ganhar. Mas quando dá algo, basta algo dar errado para ele já querer abandonar a guerra. Mas Davi é valente, aleluia, glória ao nome do Senhor. Homem de guerra, homem de guerra, homem de guerra, sisudo em palavras. Sisudo em palavras é uma pessoa autêntica, é uma pessoa que não tem rodeio, que não tem bromação, que não fica escamoteando nada, o que ele diz é veraz. Sisudo é alguém em que você pode confiar, que não anda com lorota, com empulhação, contando historinha da carocha, não. É gente que tem palavra, que o que fala de pé sustenta sentado e vice-versa. O que tem de gente com dupla palavra, de manhã fala uma coisa, à noite fala outra, não sustenta sua posição, seus compromissos. Tem gente que faz compromisso e não sustenta os seus compromissos diante de Deus. E de gentil aspecto. A palavra gentil significa nobre. A palavra gentil significa alvitre, a maneira nobre de proceder. E por fim, crente. O Senhor é com ele, é crente. O Senhor é com ele, é crente. E isso tudo não foi ele que diz. Ele não mandou um currículo para o palácio, colocando ali no currículo, elencando no currículo as suas qualificações, seus predicados. Ele não mandou um currículo, ele não fez ali uma autodeclaração de quem ele era. Tudo isso alguém viu. E esse alguém agora estava diante do rei e falou: eu tenho visto a maneira como ele age, eu tenho visto as suas atitudes, eu tenho visto a sua conduta, eu tenho visto o seu labor, eu tenho visto a sua seriedade, eu tenho visto que ele é crente na presença do Senhor, o Senhor é com ele. Glória a Deus. Que Jesus possa
nos abençoar, que nós possamos ser elos de conexão para conduzir pessoas para lugares onde elas jamais iriam por conta. Assim foi esse moço, que nem nome tem, mas que foi a base de projeção de Davi. Então tome cuidado, seja paciente, converse com as pessoas, seja simpático. Não deixa essa carranca tomar conta do seu rosto, não, irmão. Você é carrancudo, mal-humorado, ácido, tóxico. Seja uma pessoa amável, amigável. As suas verdades, irmãos, não, eu falo as minhas verdades. Que verdade? Que verdade você tem para dizer? Você não tem verdade nenhuma. Quem tem verdade é Deus. Tenha paciência. Não ande num lugar assim, sem cumprimentar, sem dar as mãos, sem abrir um sorriso. São essas pessoas que você despreza, que muitas vezes são essas pessoas que você faz pouco, que você não cumprimenta. São essas pessoas que Deus colocou no teu caminho para ser conexões poderosas na tua vida. Amém?